Olá, bom dia! Como Bom você dia, está, Luciane? Susana. Eu estou muito bem, obrigado. E você? Eu estou muito feliz, agradecida de estar aqui, podendo, junto contigo, falar algo que me encanta, falar da caminhada e dos ensinamentos de Jesus. Eu que agradeço. A gente já vai falar um pouquinho disso. Agradeço, por ter aceitado o convite. A gente sabe, a gente que está aqui, né, fazendo a divulgação da doutrina, a gente sabe que não é fácil, né, falar dos ensinamentos de Jesus, né, porque nós somos quem mais aprendemos na hora que nós estamos estudando, né? Então a gente acaba absorvendo muita coisa também e a responsabilidade vai aumentando, né? Quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então não é fácil, então dividir essa responsabilidade foi uma alternativa que eu achei para a gente conseguir juntos tentar passar aí para as pessoas um pouco do que a gente aprende, né? Do que a gente lê e estuda, Você foi tá? muito feliz em pensar em trazer pessoas, um grupo divulgando. E a nossa grande missão é divulgar a doutrina. E quando a gente compartilha, a gente amplia horizontes. Eu lhe parabenizo pela iniciativa, mais do que por ter me chamado. Eu tenho acompanhado, quando não ao vivo, mas é encantadora a proposta. Parabéns. Imagina, obrigado. Vamos começar com uma prece inicial? Você faz para a gente? Fácil, vamos lá. Então, Vamos. vamos dar uma silenciada nas nossas ansiedades, que é normal, né? De estarmos juntos aqui pedindo, Senhor, essa oportunidade nesse alvorecer de mais um dia em nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, os nossos passos, faz-nos perceber esse trabalho maravilhoso de espraiar o bem, de espraiar a sua caminhada divulgando a doutrina abençoada, consoladora. Dai-nos, Senhor, as melhores energias para que de nossa boca saiam as melhores informações e que nós possamos tocar o coração de cada um que se encontra online assistindo esse momento e que nós possamos semear o trigo no coração de cada um, fazendo bem e propagando a caminhada da transformação, auxiliando a regeneração planetária. Que assim seja. Que assim seja. Bom, deixa eu só cumprimentar o pessoal que está chegando aqui. Sávio, obrigado. Roberta, Sávia do perfil Discípulo Espírita, Roberta do Centro Espírita Irmãos. Minha esposa, prestigiando. O Joe tá por aqui também. José Rocha, Rebeca, que é a mãe do Apolo, né? Ah, Elenir, Jonas, minha mãe, te amo, beijo, saudade, a minha saudade também está mesmo. aí, Ah, acompanhando, é? Ana Jussara, e a Ju Capô é a minha mãe, acompanhando o nosso Ah, que trabalho. legal. A nossa casa espírita também, o Caminho da Nova Era, tá todo o Jovem Médio, né? Nosso John. E isso, o John tá por aí também. João Gustavo, Suelen, Fátima. Gente, obrigado aí pela presença, pelo prestígio de vocês. Susana, queria pedir para você começar. Primeiro, de onde que você é? De qual cidade que você é? Ó, minha irmã entrou agora. Seja bem-vinda, Lica. Eu estou em Florianópolis. Eu sou uma paranaense que rodou é, vários lugares desse país maravilhoso, que é a nossa pátria do Evangelho, e acabei, nesse período já da maturidade, nesse período desenvolvendo aqui na Ilha da Magia, que é Florianópolis, que é o ponto de tudo que eu andei, onde eu vi o maior é, pontos de luz conjugados em diversas áreas espiritualistas. Ah, legal. E como que é a sua jornada na doutrina espírita? Você já nasceu espírita? Você se encontrou espírita? Como que foi? Assim, O João eu já nasceu, né?
É, eu nasci católica, né? Nasci dentro dos padrões católicos no século passado, né? Na segunda metade do século passado, mas desde muito cedo minha mãe sempre foi muito espiritualizada e sempre buscou caminhos e divulgou. A mãe sempre estudou muito e estimulou. Tanto que nós tivemos a oportunidade de ver, irmos até o Chico por 2 vezes. Nós estivemos junto ao Chico. Divaldo, no início da década de 80, quando ia ao Paraná, no sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão, ficava na nossa casa. Raul Teixeira também. Então, assim, mas eu não sabia. Eu era passista. Confesso a você que eu era uma boa. Acompanhava a doutrina, mas era uma boa passista. Ia lá, tomava meu passe e me eximia. E hoje eu estou. Há 5 anos, realmente, eu comecei a minha transformação e hoje eu vivo para a doutrina. Hoje a gente, eu e o John, conseguimos criar, em plena pandemia, instalar a Casa Espírita Caminho da Nova Era. É uma casa ainda virtual. Ah, entendi. É isso que eu ia perguntar agora. Como que é? Porque vocês são os dirigentes, né, da Casa Espírita, Centro Espírita Caminho da Nova Era, né? Isso. A Né? gente, E é um centro espírita virtual. Legal isso, né? Porque a gente nos começou, tempos atuais tem que se adaptar, né? Nós tem que se começamos adaptar. com atividades mistas, inclusive pela mediunidade do John, né? Ele tem uma mediunidade de cura, uma mediunidade bem ostensiva, e a gente começou fazendo por recomendação dos espíritos que guiam, que estruturaram a nossa casa, fazendo as atividades normais e mais as cirurgias espíritas uma vez por mês. E com isso, a casa tomou corpo e a gente continua fazendo agora, eventualmente, umas cirurgias espíritas e fazendo a divulgação da doutrina virtual, e os estudos também, né? Ah, legal. Bom, vamos então falar um pouquinho dessa parábola, dessa historinha que Jesus contou, que na verdade tem uma importância, uma significância muito grande, né? Cara, eu fui depois da sua provocação, porque cada vez que a gente é chamado para fazer alguma fala, a responsabilidade, né? Quem muito dado é muito cobrado, né? Eu fui buscar mais, aprofundar um pouco mais o conhecimento e descobrir tanta coisa boa para a gente compartilhar. Ela é muito mais profunda do que um plantiozinho, né? Ah, é, muito Onde mais. tem erva daninha. Pois então, vamos aguardar para Tá, fazer os comentários nós. tá. Eu vou ler então a parábola que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30, e aí você inicia com as primeiras considerações, tudo bem? Ok. Então vamos lá. Diz assim: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como estão, como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: Um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? E ele respondeu: Não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Bom,
as parábolas de Jesus, elas costumam ser curtas, né? Mas cada palavra, se a gente for separar por frase, a gente ficaria vários dias tratando dela, né? Mas fica à vontade, vamos começar a tentar compreender. Pois eu faço uma proposta de, antes de compreender, compartilhar contigo algumas situações inusitadas. Eu tinha em casa, mas não tinha me dedicado a prestar atenção. Esse livro aqui, que eu adquiri numa das conferências que eu fui, nas conferências do Paraná, naquelas anuais, ela é de K. Irbach Schuttel, esse livro, e ele foi editado em 1928. E esse espírita, esse editor, ele nasceu ainda no século... nasceu em 1860, 70. E ele veio, era carioca, foi para São Paulo e ele iniciou na doutrina, e ele traz uma coisa bastante curiosa, porque ele faz a leitura da doutrina, a leitura dessa parábola, focada, ele diz que o homem tem sido em todos os tempos eterno inimigo da verdade. E percebe-se que ele usou a interpretação dessa parábola focada nos combates que a doutrina enfrentou naquele início do século passado, ali em 1900 até 1938, quando ele desencarnou. E aí fui buscar outros livros, também me deparei que há interpretações dessa parábola com um sentido estrito, pessoal, um sentido ampliado, um sentido focado na fé. E então, assim, nós vamos poder navegar por diversas searas aqui. Qual é aquela que você gosta de destacar nesse momento, Luiz Fernando? Olha, eu acho que, para mim, o que mais chama a atenção, o que mais salta aos olhos nessa parábola, é o fato da nossa relação com as nossas vicissitudes, com as nossas dificuldades, com os nossos vícios, com aquilo que nós precisamos melhorar em nosso íntimo, que é o joio, né? Que vai crescendo junto, né? Um bem, e que chega o momento que nós precisamos enxergar. Então, quando ele cresce, é o momento que a gente vai conseguir distinguir. Ou seja, vai chegar uma hora que nós, como seres que está aqui para no mundo de provas e expiações, com o propósito da evolução, vai chegar o tempo em que nós vamos conseguir distinguir e vamos conseguir separar, porque distinguir é uma coisa, eu posso identificar, mas deixar ali, né? Então, vai chegar o momento que nós vamos conseguir distinguir o joio do trigo, o bem e do mal, e vamos conseguir saber o que fazer com cada um deles. Então, eu acredito que a parte da vigilância também é uma questão muito importante, né? Então, quando começa a parábola que fala quantos homens dormiam, né? Exatamente. Quantas vezes a gente dorme, né? Eu acho que ele faz esse destaque quando a gente faz essa interpretação coletiva da parábola, o alerta de como a gente esquece daquela máxima de orar e vigiar e a gente se torna invigilante, permitindo que o joio cresça na nossa semente plantada por Deus entre nós e o joio vem competir com as informações boas, né? Exatamente. Eu encontrei essas duas visões, e eu acho que essa administração cósmica, que é a interpretação dessa parábola no foco coletivo, ela é muito pertinente para a gente fazer uma análise do momento que a gente está vivendo, né? Mas eu não quero deixar passar que depois a gente faça uma análise individual.
Ela tem essas duas características, né? Ela tem essas duas premissas, né? O caráter individual Aham. do ser e o caráter coletivo, né? Então a gente pode pensar em caráter individual, a nossa evolução enquanto encarnados, né? Então até a nossa morte, o que nós vamos fazer e o nosso papel como na coletividade, né? Vamos pensar aí que estamos caminhando para um mundo de regeneração, né? Então nosso papel para colaborar nessa mudança. É, Então, já que você mas vamos lá. puxou essa parte do nosso papel, tu já pensaste, Luiz Fernando, como é que é? Se a gente, quem somos nós, né? Primeiro que nós temos que ter, pelo menos, vamos por 20 encarnações. E se a gente traz, vamos pensar nós como trigo, semeados pelo nosso pai. E quantas situações tem dentro, quantos eus nós somos, né? Quantos eu sou? Como é que foram minhas condutas em situações pretéritas? De que forma que eu tenho dentro das minhas línguas, meus países que eu já vivi, minhas culturas? Então, isso, se a gente tivesse essa informação, esse balanço poderia causar um transtorno na nossa vida, né? Então, essa benesse desse véu do esquecimento, ou de outra forma que nos é passado, mostra que é a oportunidade divina de que a semente, que nós somos o trigo, e Deus planta o trigo. A semente, o joio, ele vem depois. E é uma coisa que a parábola dele aqui, na época pretérita, é a parábola do joio só. Essa posição de parábola do joio e do trigo é já uma repaginação da escrita, porque era exatamente um alerta feito, porque joio nós somos. Não, nós somos trigo. Joio nós podemos nos desviar e nos tornar. Nós temos, né? Nós Temos, nós né? temos pelas nossas vicissitudes, pelo nosso egoísmo, pela nossa forma ainda, as mazelas que nós precisamos melhorar para, sim, entrarmos no feixe de trigo na hora da colheita, da regeneração planetária e sermos separados enquanto o joio será expurgado. O Haroldo Dutra Dias, quando ele fala dessa parábola, ele fala a parábola do trigo e do joio, porque o trigo vem primeiro. O joio cresce junto, tudo bem, mas ele foi semeado depois. O que vem de Deus é o trigo. Aí você puxou o Haroldo, ele tem uma coisa que me chama muita atenção quando ele fala essa parábola também, que ele fala essa transformação nossa de se manter em trigo a respeito do fruto das árvores, que se conhece a árvore pelo seu fruto. Então, nós só vamos ser trigos se frutificarmos. Se nós realmente nos transformarmos e não ficarmos imitando, como um joio imitando o trigo, que quando é novo, por que Jesus não permitiu? Por que o Senhor não permitiu o corte? Porque quando pequeno poderia tirar o trigo junto. Exatamente. E daria também, enquanto cresce e acompanha quem está do seu lado, poderia vir a frutificar. É dada a oportunidade. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai conseguir perceber o joio quando ele cresce. Não tem outro jeito, né? Então, é necessário que ela cresça para que o joio cresça para que ele seja enxergado, né? O trigo vai se destacar e a gente vai conseguir separar. Então, foi isso que ele quis dizer quando ele falou que a erva cresceu, frutificou e aí apareceu o joio também, né? Então, o plano evolutivo onde a gente está, né, é necessário que a gente esteja ao lado do mal. Então, muitas vezes a gente se pergunta, fica se questionando, né, essas atrocidades que a gente vê, filho matando pai, pai matando filho, e a gente fica se perguntando por que nós ainda vivemos num mundo onde tem
tanto disso, né? É por conta dessa necessidade. A gente precisa conviver com o mal para poder reconhecer o que é o bem e o que é o mal. Né? Então, não é só porque a gente precisa exercitar a nossa capacidade de discernimento. Isso é importante porque em algum momento a gente vai precisar separar. Mas a gente precisa reconhecer os bons exemplos também. Né? Então, a gente precisa reconhecer aonde que está o bem, aonde que está o trigo, aonde que está o joio, E fora de nós, mas dentro de nós principalmente. dentro de nós, e assim, esse é o grande desafio. Tu chamas a atenção para um ponto bem importante. Nós precisamos fazer esse reconhecimento e tratar, e cuidar, e investir nessa situação. Porque se eu descubro o meu lado bom, se eu igualzinho uma árvore, se eu instigar, se eu enaltecer, se eu me valorizar, e claro, para eu fazer com que essa transformação aconteça em mim, eu vou ter que abrir mão dos deleites e das condições que o meu lado joio, às vezes, me apraz, né? Porque normalmente ele está muito mais materializado. O meu lado joio, ele tem deleites materiais muito mais encantadores, que muitas vezes a frutificação minha, do meu trigo, às vezes ela é um pouquinho mais pesarosa, porque ela exige transformação. E mudar é doloroso, mudar dói. Se transformar machuca, não é algo fácil. Bem difícil, né? E assim, as imperfeições morais, elas são os nossos maiores adversários, né? Nessa caminhada, né? E porque quando a gente menos espera, nasce um joio do nosso lado, né? E isso mostra que os nossos maiores adversários, as nossas maiores dificuldades são aqueles que estão dentro de nós. Né? Então, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? O desânimo, o medo de sofrer, né? A gente tem um medo de sofrer e achando que a gente tem que viver na angelitude e na paz e na felicidade plena, quando na verdade, se nós estamos aqui é porque a gente tem muito ainda que aprender. Não, Não é à toa que nós estamos aqui. Com certeza. A gente está aqui, você com essa missão maravilhosa que tu resolveu assumir, de ter um canal, de buscar essa divulgação. A gente tem tentado, não é fácil. O que nós estamos fazendo? Nós estamos espraiando sementes e lembrando que essas mazelas, nossa, não é fácil. Quantas e quantas vezes eu acredito que você também enfrenta, às vezes você está ali, passa por um momento de cólera, no trânsito a gente é provocado, no dia a dia, quando alguma coisa dos nossos planos não dão certo, nasce aquela emoção que pode nos corromper. E lembrando que se a gente conseguir estimular que o joio nosso seja transformado pelo amor do nosso trigo, pela nossa transformação, nós vamos fazer igualzinho o trigo, porque o que faz o trigo quando ele cresce? O joio e o trigo crescem na plantação, o joio não é plantado, mas ele nasce, ele cresce, e o trigo, quando chega no seu estado maior, ele cresce com um pendão para o alto, né? Quando a frutificação vem, ele faz aquela genuflexão ao Senhor, e é igual como a gente tem que fazer. A gente reconhecer que o comando maior é divino, que o comando maior é de Deus. A gente precisa se voltar e entender que nós não somos dono da nossa caminhada. Por mais que a gente, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou conta. Não. A gente até faz o nosso papel, mas o comando é daquele que nos guia. E é a ele que a gente referenda que nem o trigo. Exatamente. E aí a gente volta na questão da vigilância, né? E aí
Essa parábola, no sentido literal, ela chega a ser até um paradoxo, né? Porque vamos pensar qual operário que vai abandonar o seu plantio, né? Vai dormir no seu plantio, né? É uma coisa que é difícil a gente imaginar, mas que Jesus trouxe a, a ideia para que as pessoas conseguissem, de alguma forma, compreender. Então, pelo descuido do lavrador, que a colheita pode se perder. Então, o nosso descuido que vai fazendo com que esse joio vai crescendo, né? A nossa falta de vigilância, né? Então, é pelo descuido dos pais que a educação dos filhos acaba sendo falha, né? É pelo nosso descuido muitas vezes a gente perde pessoas que nós amamos antes de reconciliar, por exemplo. Exato. Então, a gente precisa tentar agir no bem, e fazer o nosso esforço constante, diário, para que a gente consiga, a todo momento, a todo tempo, ir reconhecendo o joio do trigo, para que no momento certo a gente saiba o que fazer com cada um deles. Vale uma lembrança, quando a gente começa a propagar e assim esmiuçar os ensinamentos deixados pelo nosso irmão mais velho, nosso mestre Jesus, o que ele usava? Ele usava informações daquela época. Aquela época, a produção, o que os homens trabalhavam? O único labor era a agricultura. Então ele fazia, e usando as práticas da época. Na época, não se preparava a terra como hoje, é arada a terra, é tirado todos o mato, aquilo que pode vir atrapalhar a produção. Era feito e depois era tratado. Por isso que os trabalhadores chegam para o Senhor e dizem, vamos lá tirar agora. E ele diz, não o façam agora, porque agora as plantas são muito assemelhadas e vocês vão tirar trigo, né? Foi essa coisa. Se fosse atual, né, no momento que nós vivemos, a vinda de Jesus nos ensinamentos, certamente não seria a agricultura que ele ia fazer como referência. Talvez ele ia dar algumas dicas para nós de rede social, de postura, de alguma coisa. Não faça isso, não faça aquilo. Ou também práticas nossas de escolhas diárias, né? Mas, voltando, o dormir, essa invigilância que você vem destacando, é um ponto muito valoroso para que a gente reflita do que é, enquanto dormir veio o inimigo. O que é o inimigo para nós? Que poderia ser? É aquilo que vem nos trazer, pelo meu entendimento, são as provocações, são propostas que venham a nos levar a ter vantagens que não sejam lícitas, provocações para um desvio de conduta, encantamentos, facilidades, provocações de raiva, né, para que a gente se perca e não se mantenha no nosso propósito de uma conduta ética, porque não adianta a gente se manter ou se propor a fazer uma divulgação da doutrina, falar numa casa espírita, ser palestrante, conferencista. Se eu saio daqui, as pessoas me encontram no mercado brigando numa fila do caixa. Se eu, numa vaga de estacionamento, que é um grande desafio, agora pela pandemia não é tanto, mas as nossas condutas do dia a dia, eu levar vantagem, a hora que eu pego, olha que joio, eu chegar no supermercado, entregar e receber o troco errado e eu embolsar, mesmo que seja 1 centavo, ou ver a diferença quando chega em casa e não voltar a devolver, porque aquele caixa ou da farmácia vai ter a sua quebra de caixa no final do dia e eu não estou nem aí para ele. Ou
passou uma garrafa de cerveja ou uma garrafa de refrigerante e eu levei 2 na minha cesta? Isso é joio. Exatamente. Essas dificuldades, né? Essas coisas que é muito difícil a gente enxergar em nós, né? Enxergar nos outros é fácil, né? A gente olha para o outro e consegue, com uma certa facilidade, encontrar os erros, né? E esse é a diferença de quem ama e de quem não ama, né? Quem não ama é um caçador de defeitos, né? É um caçador de defeitos. Então, ainda falando do Haroldo, uma vez que eu estava assistindo uma palestra dele e ele falou assim que ele deu um exemplo, né, de que quando a gente tá numa palestra, fala assim, a palestra dele é boa, mas você viu o tamanho do nariz dele? Então a gente sempre a gente tem esse hábito de sempre ressaltar o que é ruim nas pessoas. É verdade. Então, quando a gente fala do inimigo, a gente fala o inimigo está dentro de nós mesmos, né? É Porque verdade. não é fácil, não vai ser de um dia para a noite que a gente vai conseguir vencer essas nossas dificuldades, esses nossos vícios. Mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar para que primeiro seja em nós, depois, se nos couber, fazer alguma avaliação de outras pessoas, né? E aí a gente volta naquela outra parábola que é do argueiro no olho, né? A gente enxerga muito o que acontece com as outras pessoas, julga muito, mas a gente esquece de fazer a nossa parte para nós, né? Uma frase que hoje está muito popular, que é seja a mudança que você quer ver no mundo. A situação hoje que nós estamos vivendo da pandemia e que a gente vê algumas pessoas a favor, outras contra, algumas colaborando, outras pouco se lixando para a situação. E aí a gente começa a pensar, né? E o meu papel? Eu cobro tanto dos governantes, cobro tanto do mundo, cobro tanto do meu vizinho, mas será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou colaborando dentro daquilo que eu cobro? Então, exatamente. aí que está o inimigo. E aí nós vamos jogar o inimigo, nós estamos jogando a semente do joio em nós mesmos, né? E no mundo, né? Porque o exemplo carrega, né? Então, se nós somos bons exemplos, nós vamos ter pessoas, vamos impactar nas pessoas de uma forma boa. Agora, se nós somos exemplos ruins, não tem outro jeito. O reflexo também vai ser esse. Então, o inimigo não é alguém, né? Não é o demônio, não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa que está fazendo, me desejando mal. Somos nós mesmos, né? Nossas atitudes, né? Como você falou, nós às vezes pensamos e sentimos e agimos de uma outra forma, né? Enquanto a gente não conseguir conciliar isso, pensamento, sentimento, emoção e ação, sempre vai ter um inimigo. Sempre o inimigo vai estar com a gente. Ele está muito mais próximo do que a gente imagina. Até eu estava olhando aqui, quero pedir licença, agradecer a participação de um colega que há muito tempo eu não via, Aderson, muito obrigada, Rogério, por estarem prestigiando. E minha mãe faz uma fala aqui que eu achei muito interessante. Eu gosto muito que ela tem um feeling muito apurado, e ela lembra aqui que no campo da nossa vida frutificará a planta que nós adubarmos, a planta que a gente vai acolher, vai dar casa a ela para ela frutificar. E é isso que você diz. O nosso inimigo dentro de nós e quem nós vamos abrigar. É a mesma história dos 2 lobos. A gente tem essa parábola dita por Jesus, repaginada ao longo da história com os viés de autoajuda, os viés da psicologia, dos tratamentos psiquiátricos, de condutas, sempre muito presente. Quais são? Eu tenho 2 lobos dentro de mim, um mau e um bom.
quem vai sobreviver? Aquele que eu alimentar. Exatamente. Aquele que eu instigar, aquele que eu der cuidado. E não é fácil. A gente começa numa mudança de conduta, como tu chamaste ali, como é que eu vou dentro de uma casa espírita, a gente entra e fala, mansinho, boa noite, meus irmãos, todo mundo, dá a impressão que entrou no eixo do céu. Eu concordo que a casa espírita seja um lugar de oração, mas ela precisa, os grupos que estão ali, a gente precisa reproduzir isso dentro da nossa casa e não só na casa espírita. Não adianta eu estar ali dando passe e depois eu não cuidando dos meus filhos, eu me portando, julgando, ou mesmo como tu disseste, estou ali em oração e olhando o nariz de um, a bolsa, o sapato que está limpo, não está limpo, aquele bichinho na minha cabeça o tempo inteiro, fazendo provocações. E quando a gente vive no momento da transformação planetária, essa parábola, eu já recebi alguns questionamentos sobre a escolha das pessoas que estão morrendo pelo Covid. Né? Só estão morrendo os ruins? Isso é a transformação planetária? O Covid está atacando só os ruins? Não. Porque todos nós estamos em aprendizado aqui. O planeta é de provas e aqui nós estamos sendo testados. Nossa mudança vai depender. Se por um acaso eu fui acometido pelo Covid, o John passou esse enfrentamento, graças a Deus, na semana passada, eu estive do lado, não fui contaminada, mas isso não é uma benesse divina. As minhas escolhas, e se por um acaso eu estou sendo chamado para retornar para o plano espiritual, é mais uma oportunidade. Seja de poder voltar, nós temos ainda quanto tempo para a regeneração do planeta? Quem está voltando mais cedo vai ter chance de voltar também para cá. Alguns, claro, pela sua conduta, deverão já entrar nas naves de retorno para os planetas de trevas ainda, de dores maiores. Mas certamente o nosso maravilhoso Pai, que é boníssimo, sempre vai nos dar uma oportunidade desde que nós estejamos dispostos a fazer essa transformação, a melhorar na coisa pequenininha, na folha de papel. E a gente tem que assumir a nossa responsabilidade nisso, né? Às vezes a gente coloca muita responsabilidade em Deus. Só que a gente não percebe que Deus está lá o tempo todo. Deus está ali e quem ainda não enxergou, quem ainda não sentiu o hálito divino, somos nós, né? Nós que estamos longe disso. Exato. Né? Deixa eu só cumprimentar o pessoal que chegou aqui. Vamos lá, pessoal. Eu vou tentar lembrar de todo mundo que eu ainda não falei, tá? Kátia, obrigado pela presença. Osnei. Deixa eu ver. Centro Espírita. Maritânia. Irmão Oscar, vamos junto? Isso. O Ed entrou agora há pouco. Quero agradecer a Betânia também, do perfil... Peraí, que eu esqueci. O Alex... Aprendiz espiritista. Estarei com ela hoje, inclusive. Isso. Falar mais no final da live. Peraí que eu tô... Só mais um pouquinho. Elizabeth, Jonas, acho que o Jonas eu já cumprimentei. Cláudia, João Gustavo. Gente, desculpa se eu não falei o nome de alguém, mas agradeço a todos aí pela presença, tá? Bom, e aí a gente, acho que dá pra gente agora, que a gente já falou um pouco do que Jesus quis trazer com essa parábola, acho que é importante a gente falar um pouco agora da nossa responsabilidade em ser trigo, em cultivar o trigo. Né? Eu venho, engraçado que não foi programado, assim, não foi planejado, mas a primeira parábola foi do semeador, a segunda foi
a parábola do grão de mostarda e hoje a gente está falando do joio e do trigo, né? Então, existe relação entre todas elas. Claro. Né? Então, a do semeador, que a gente fala muito da qualidade da terra, né? Que está recebendo a semente divina, né? E, e aí a gente pode refletir que a natureza ela não dá saltos evolutivos. Né? Então, quando a gente coloca uma semente hoje, não é amanhã que ela vai dar frutos, né? Ela vai germinar ainda, vai crescer, para depois ela frutificar. E todo esse desenvolvimento, ele depende muito de como nós cuidamos dessa semente. A gente está regando? Será que a gente está cuidando da forma que aquela semente precisa ser cuidada para que em algum dia ela dê frutos? Né? Então, quem planta, quando a gente planta, a gente vai colher no tempo certo. Só que a gente vai colher, a colheita ela é obrigatória, né? O plantio ele é subjetivo, né? Ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Se nós Né? Então, plantarmos pimenta, não vamos colher morangos. Não tem não tem jeito. jeito, não tem como. A semente é de pimenta, né? É, e elas podem ser até parecidas, pequenas, mas não é a mesma coisa. E você falou de deixar brotar a, a fagulha divina, que Deus está aqui, o que falta é a gente buscar. Eu tenho um ditado, uma frase que eu gosto de repetir sempre, é que a gente vê pessoas que negam a existência divina, pessoas que a gente tem carinho, e às vezes você percebe que eles negam, mas essas pessoas que se dizem ateu, na hora que um acidente está eminente, um avião caindo dentro do avião, são o primeiro a repetir a frase: Deus me ajude. Certo? Então, esse Deus emergência, esse Deus pronto-socorro, mostra para a gente mais uma forma da bondade divina de nós, que ele nos oferece para a gente alimentar essa fagulha e a gente se transformar, fazer com que as nossas árvores, os nossos plantios frutifiquem, mesmo que a gente não vá colher diretamente tal qual é o plantio de tâmaras. Quem planta tâmaras hoje não vai colher, vai ser a sua terceira geração que vai colher. Mas se ninguém plantar, ninguém come. E quem vai sorver... O plantio de tâmara é maravilhoso, porque a tâmara é doce. É algo delicioso. Tem gente que não gosta, mas é um paladar bastante apurado. Mas só vai ter esse deleite em comer a tâmara se você tiver alguém que plantou, alguém que cuidou, para que alguém colha e desfrute. Assim somos nós. Se nós não nos modificarmos, não produzirmos frutos, não produzirmos bons exemplos, aqueles que se espelham em nós não terão a referência, não terão o cuidado da árvore para poder vir a colher conosco a semente que a gente plantou. Né? É verdade. É verdade. E assim, a gente pensa muitas vezes que o que a gente está fazendo é pequeno, né? É pouco. Aí voltei à parábola do grão de mostarda, né? A gente acha que aquilo que a gente está fazendo não tem muita significância, né? Aí você deu o exemplo da tâmara. Se a gente pensasse o tempo que leva para ela dar fruto, para que eu vou plantar? Eu não vou colher, eu não vou comer. Né? Então, o propósito não está na colheita, né? Está no plantio, no cultivo, no cuidado. Né? Então, por isso que a gente precisa, o tempo todo, a gente cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas ações, porque a gente vai receber em algum momento essa tâmara. Pode não ser aqui, né? Pode não ser aqui, mas a gente vai receber. Então, a gente que está aqui com o propósito de levar um pouco dessa reflexão, por exemplo, a gente vai fazer uma live e tem uma pessoa assistindo, ótimo. Se não tem nenhuma pessoa assistindo, se a pessoa vai assistir depois, ótimo também.
né? Eu tenho comigo uma reflexão que, quando eu fiz o curso de Espiritismo, o dirigente contou, e a dirigente, ninguém mais, ninguém menos que a dona Terezinha Oliveira, não sei se você conhece a obra dela, mas é uma trabalhadora Não, não conheço. em prol da doutrina espírita, tem alguns livros, principalmente livros voltados para a educação do espiritismo. Uhum, vou E procurar. eu tive o prazer de ter algumas aulas com ela, porque eu sou aqui da região de Campinas, interior de São Paulo, e ela era dirigente do SEAC, do Centro Espírita Allan Kardec. E ela disse que quando a gente nasce carregando dois baldes, um de lama e um de água pura. E à medida que a gente vai tendo discernimento nas coisas, a gente vai utilizando o que tem no balde. Então, a gente proferiu algo ruim para alguém, a gente colocou a mão dentro do balde de lama e atirou essa lama nessa pessoa. Só que a gente não pode esquecer, e a gente esquece, que a primeira pessoa que ficou atingida com a lama fomos nós. Nossa mão ficou suja primeiro. O que a gente atirou pode ou não atingir aquela pessoa. Excelente pedagogia. Mas nós, com certeza, fomos atingidos. Né? Então, é a obra do nosso fruto. Né? Então, uma hora a semente vai ficar. Eu penso Agora, o que nós assim, plantamos? Joio ou trigo? eu penso como você, quando a gente está aqui conversando, dialogando, propagar, propagar os ensinamentos de Jesus é um desafio que hoje me encanta, porque na minha adolescência, quando eu tive a tua idade, quando eu tive a idade dos meus filhos, não era, a gente não tinha uma acolhida. Falar de Jesus era coisa para carola, era fora, o negócio tinha que trabalhar, fazer, era desapegado da vida, por um próprio momento que passou, né? Em que era uma coisa, até se usava o termo, era cafona, coisa que não se usa mais, né? Se falar em círculos de amigos, jamais você ia falar sobre religião. A religiosidade era ir ao domingo numa missa, ou ir ao culto, ou ir em algum ambiente específico, era desapegado da vida. E hoje, vendo essas lives, vendo Somos Espíritas entrou aí com a gente, são vários pontos. Meninas Espíritas, vê o Apolo falando daquele jeitinho encantador, estimula a gente a estar aqui, mesmo que tenha só um, porque como a mão que suja é a primeira da gente, o ouvido que escuta, que nós falamos, é o nosso primeiro. Sim, exatamente. E nós estamos nos transformando. E nós estamos regando a nossa árvore, voltando àquela história de sermos quantos nós mesmos, quantas encarnações nós temos na nossa vida e quantas posturas e condutas diferentes nós tivemos. Então, se eu hoje estou propagando, eu estou falando para mim, eu estou me transformando, eu estou me dando oportunidade de vencer o joio na ceifa e valorizar o meu trigo na colheita. Essa é a grande proposta. Exatamente. Exatamente. E aí, no final da parábola, ele traz também uma situação que deixa um pouco de dúvida se a gente lê estritamente, né? Quando ele diz que arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimados, né? Então, se a gente não aprofunda nesse conhecimento, a gente acha que está falando do inferno, né? Então, as pessoas que não produzirem, não crescerem como trigo vão para o inferno. E aí a gente tem um entendimento, primeiro que o espiritismo, nós os espíritas, a gente sabe que o que existe não é um inferno, né? São mundos com níveis de conhecimento, onde os habitantes têm níveis de conhecimento inferiores, né? Então, até ao fogo seria teremos que voltar ao mundo de provas e expiações para que a gente aprenda com aquilo, né? Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo para a gente fazer profundas modificações no nosso ser. Né? A Terra ela tá caminhando para essa mudança, para essas modificações físicas, sociais. Né? Vem uma pandemia que coloca todo mundo
rendido, né, sem saber como agir, né, com uma evolução que nós temos de ciência, de conhecimento e tudo mais, a gente não consegue, não conseguia se mexer, né? A gente não Veja aí. conseguia, e a gente fez como na época de Jesus, né? Como na época de Jesus, na passagem de cura da mulher que sangrava, por exemplo, Aham. que a mulher sofreu 12 anos sangrando, Quem me né? tocou? Então, alguém me tocou, né? Porque de mim saiu uma virtude. O que era naquela época? Eles não tinham conhecimento científico para saber o que aquela mulher tinha. Então, o que faziam? Isolavam ela. Era uma pessoa solitária, que ela não podia conviver com ninguém, porque aí se passa a doença para alguém. Ela conviveu assim 12 anos. E aí, mais de 2000 anos depois, tá a gente se isolando, porque não sabe o que é, vai que passa para alguém. Né? Então, a gente precisa compreender essas oportunidades, esses momentos que surgem na nossa vida pessoal e na nossa relação com a coletividade, para a gente tentar trazer para nós o conhecimento do joio e do trigo, do bem e Exato. do mal, do que a gente pode utilizar a nosso favor e o que a gente precisa desprezar no sentido de não trazer para o nosso íntimo, mas Transformar. reconhecer, transformar, Mas reconhecer para transformar. tu traz essa reflexão a partir do final da parábola, e eu, nesse momento de estudo, verifiquei também que essa mesma fala, de uma outra forma, está na última pergunta do Livro dos Espíritos, que ela diz, a 1019, o reino do bem poderá um dia ser implantado na Terra, que está exatamente isso que tu explicaste ali, que é a transformação, que a Terra, se nós pararmos para pensar, o Livro dos Espíritos é um grande guia para nós, né? Ele está sempre, é um livro de bolso, é um livro conduta diária, né? Dá para todo dia tirar dúvida. E ele fala exatamente que ele diz aqui, ó, o bem reinará na terra, ou seja, o trigo vai frutificar entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominando sobre o mal, ou seja, o trigo vai ser colhido. O fogo vai queimar o joio, porque é a forma de que haverá a separação. A gente não pode ir muito para a literalidade de pensar como tu alertas para não ser o inferno, mas essa identificação. Os caminhos se abrem, faça suas escolhas. O momento está posto. Nós temos hoje, em todas as religiões, um foco assim dessas cristãs com seriedade, que não estão vinculados à matéria, um convite a uma melhora de conduta, um convite a uma postura melhor. Nós estamos cobrando, a gente percebe as novas gerações, que são os nossos índicos, chegando aí já desde dos que nasceram da década de 90 para cá, estão todos apontando, eu acredito que você esteja nesse grupo da década de 90 para cá. Não. Bem antes. Você tem Um cara pouco, de... mas é. Tá, mas o que são essa geração de índicos? Não é uma coisa para o papai se orgulhar, ai, meu filho é índigo, meu filho é cristal. Gente, a missão. Tem uma fala do Haroldo que eu gravei e que alerta muito para esse trabalho. Ele diz assim, o trabalho com Cristo sempre acaba na cruz. Ele fala isso e me Bem chama a profundo. atenção. É muito profundo. É muito profundo porque a dificuldade de trazer essas informações é doloroso. Nós somos questionados, nós somos combatidos por estarmos trazendo a palavra, mas esses índigos que vêm, voltando à história, eles vêm para questionar a conduta ética, para dar responsabilidade para os pais em fazer com que essas crianças, com essas inteligências, com essas posturas, sejam encaminhadas na direção da luz. Esse é o desafio de ser trigo, de você se modificar e a responsabilidade daqueles aonde você semeia, que você semeie neles sementes de trigo. Perfeito. É isso.
É isso. Obrigado. Passou muito rápido, Passou, né? faltando 4 minutinhos aí para a live cair, né? Ainda estamos caminhando, né? Ah, Então ainda não conseguimos ficar por mais de 1 hora. Então agradeço muito mesmo, foi muito gratidão. bom. Passou muito rápido, porque Paramos outras. ficaria aqui por mais umas 2 horas falando sobre isso, porque realmente é uma reflexão muito importante. Então, Sussuana, eu agradeço muito pelas suas reflexões, pelo que você trouxe para nós aqui hoje. Eu, eu falei numa outra live que cada uma que eu tenho feito tem me encantado de uma forma muito específica, porque a gente vem com um propósito, com uma reflexão e a gente acaba aprendendo uma outra ótica, né, com outro olhar, né, e isso que é importante, né, porque a gente consegue abrir mais ainda a nossa visão de mundo, de vida, do nosso papel, né? Então, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Gratidão. Eu que Vou agradeço. fazer daqui a pouquinho a prece final, mas queria que você fizesse suas considerações finais também. Eu agradeço, o meu coração assim ficou muito, com muita alegria quando eu recebi seu convite. Essa oportunidade, esse propósito de divulgar a doutrina, de falar de Jesus, divulgar e contaminar na semente do bem é encantador. Eu não lhe conhecia, acho teu trabalho, passei a cuidar a curado o seu trabalho e de outros tantos que estão no mesmo caminho que você. Parabéns, gratidão. Conte comigo no que vocês precisarem. Você e todos aqueles que fazem parte desse núcleo, a gente está sempre pronta para colaborar e para poder propagar e fazer a semeadura, porque foi esse o nosso propósito, nos transformar. E semeando, a gente se modifica. Gratidão, que Deus o abençoe e ilumine seus passos com toda a equipe espiritual que lhe acompanha. A nós todos. Deixa eu só ler um comentário aqui, que o Sávio disse que o Instagram atualizou e já disponibilizou mais tempo para quase todos os perfis. Bom, então vamos tentar, né? Aqui mais uns minutinhos para a nossa prece final. Agradeço aí ao Aloísio que chegou aí agora. Obrigado, Aloísio. Bom, prazer realmente conhecer você. Também me coloco à disposição, caso entenda que de alguma forma eu posso colaborar lá para o centro, Com tá? certeza. O perfil de vocês. O Joe também aqui acabou de colocar um comentário aí agradecendo. Também fico à disposição. Para a prece final, eu peguei abri hoje, caiu numa prece que chama Prece do Esforço Próprio. É desse livro aqui, ó, Preces e Orações do Chico Xavier. É um livro que tem umas preces, uma mais bonita do que a outra. E aí eu queria encerrar lendo essa prece, porque ela tem muito a ver com o que nós falamos hoje. Tá? Então, é uma prece de Emmanuel e diz assim: Prece do esforço próprio. É da lei do Senhor que a prece do esforço próprio obtém a resposta imediata da vida. Educa a argila e a argila dar-te-á o vaso. Guarda o vaso contra o lodo e o vaso ser-te-á prestimoso servidor. Trabalha a madeira bruta e a madeira selvagem assegurar-te-á o asilo doméstico. Mantenha a higiene da tua casa e a casa abençoar-te-á a existência. Ara o solo e terás a sementeira. Auxilia a plantação e receberás o privilégio da colheita. Vale-te da fonte com respeito e colherás a água pura. Cultiva a limpeza do líquido precioso e a água conferir-te-á equilíbrio e saúde. Agimos com o desejo. Reage à vida com a realização. Não há caridade sem gentileza. Não há fé sem boa vontade. Não há esperança sem paciência. Não há paz sem trabalho digno.
Usemos a chave do esforço próprio no bem de todos, e o bem verdadeiro conduzir-nos-á para a vitória que nos propomos atingir. O Criador responde para a criatura, através das próprias criaturas. Até que a criatura lhe possa um dia refletir a tua glória sublime. Articulemos incessantemente a oração do serviço ao próximo, pela ação constante do auxílio aos outros, e estaremos marchando para a felicidade indestrutível da comunhão com Deus. Que lindo, gratidão, que assim seja. Muito legal essa prece. Eu abri hoje esse livro e caiu nela e falei, vou ter que ler. Perfeito. Fomos muito felizes no dia de hoje, abençoados, agraciados com a espiritualidade que nos instigou, nos intuiu a poder entrar nessa sinergia de luz, fazendo uma egrégora, propagando a palavra do Cristo. Muito obrigada, mais uma vez.